Oi pessoal, eu cheguei a um método que nós podemos, eu trouxe essa caneta para mostrar o seguinte: dentro das unidades hospitalares, nós temos tipo uma lâmpada que tem esse posicionamento, ela vai me emitir ultravioleta. Aí vocês vão dizer, mas isso já está sendo feito nos trens, nos veículos, enfim. Não, mas eu estou falando em fazer no ser humano, tá? Em testar no ser humano. Como? Abatendo na frequência do RNA do vírus e da bactéria, sem atingir as outras moléculas, e sem atingir as outras células, e sem danificar as células, tá? Bom, enfim, eu vou mostrar aqui. Existe, aqui, é por causa da luz, tá? Enfim, deixa eu ler aqui. O comprimento de onda dessa radiação UVC é de 100 a 280 nanômetros, tá? Isso eu quero aplicar no ser humano, tá? Com autorização dos órgãos necessários e um centro de pesquisa a ser humanos terminais com a doença do Covid-19, tá? Então, o UVC é de 100 nanômetros a 280 nanômetros. Por que o UVC? Olha aqui, ele destrói bactérias e vírus. Então, se eu tenho um equipamento que destrua bactérias e vírus, eu posso utilizá-lo no ser humano, desde que eu não destrua as células do ser humano também. Então, existe um tempo, tá? Deixa eu colocar uma outra questão aqui. Radiação UVC, aqui o comprimento de onda dele 254 nanômetros. Mutações, gente, olha só, essa questão eu ainda estou em dúvida se isso foi feito em laboratório ou não, porque as mutações também podem ser induzidas. O que são mutações induzidas? Provocadas por substâncias químicas, como as usadas em quimioterapia, por exemplo, além de radiações solares e ionizantes. Então há a possibilidade disso ter sido feito em laboratório lá na China, sim. A gente não tem como provar isso, ok? Dentro das minhas pesquisas. Mas que existe a possibilidade, existe. Então, eu já falei aqui sobre a radiação que eu defini, tá? De 100 a 280 UVC, eu estou fazendo uma análise físico-química e biológica. Aí eu estou primeiro fazendo a análise física da destruição da bactéria e do vírus, tá? Uma análise física. Então, o UVC de 100 a 280, a gente já sabe que ele, o quê? Destrói bactérias, vírus, ok? E outros micróbios nocivos, ok? Então, primeiro eu sei qual é a radiação que destrói as bactérias. Segundo, eu já vi a faixa de frequência do comprimento de onda dessa onda eletromagnética, o comprimento de onda lambda em angstroms, ok? Agora, nós vamos aqui está um gráfico desse UVC, e aqui mostrando que essas mutações podem ter sido provocadas em laboratório, sim, a gente só não tem como provar. Agora, a última pergunta é: com que intensidade eu vou bombardear o ser humano sem causar danos ao organismo? E em quanto tempo vai ser esse bombardeio? Eu preciso de uma equação que traduza isso. Uma equação que traduz essa intensidade de UVC no ser humano para matar, para exterminar o vírus
as bactérias e vírus, bactérias e micróbios nocivos. Toda a questão é, há a possibilidade, como eu já falei, de ter sido feito em laboratório? Há. Há a possibilidade de ter ocorrido uma mutação espontânea? Há. Toda a questão é, eu já tenho a frequência, eu já tenho para eliminar o vírus nocivo dentro disso tudo que eu já falei, tá? Mas eles causam, essas mutações podem ser induzidas, só que eu tenho que chegar a uma equação. E eu cheguei a uma equação, tá? A dose de radiação ultravioleta, ou seja, em watts segundo por centímetro quadrado, a intensidade de radiação, watts por centímetro quadrado, tá? E o tempo de exposição em segundos. Então você tem um tempo de exposição em segundos. Então a gente pode fazer um equipamento tipo a tomografia computadorizada, que ele vai ter um tempo de exposição em segundos de acordo com essa equação. Dose de radiação ultravioleta, watts segundo por centímetro quadrado. Intensidade da radiação, watts por centímetro quadrado. E tempo de exposição em segundos. A questão toda é nós termos alguém que se propõe a ser cobaia, né? Desculpe a expressão, estou falando a nível físico, não estou falando... Claro que dentro de todas os consentimentos legais, pessoas que estejam em estado terminais, e nós vamos avaliando, porque em física tudo tem que ser experimentado, e a gente vai chegar a esse tempo aqui, ao tempo de exposição. Então, vou repetir a equação. Dose, de acordo com meus cálculos, dose de radiação ultravioleta, que é watts segundo por metro quadrado. Intensidade de radiação, que é watts por centímetro quadrado. E o mais importante, o tempo de exposição. Por que o tempo de exposição é mais importante? Porque a minha finalidade, a equação já está aqui, a minha finalidade dessa radiação, é destruir bactérias, vírus e micróbios nocivos. Essa é a finalidade de espargir essa radiação pelo ambiente. Mas ela tem que ter um tempo certo e períodos certos, e a pessoa vai se refazer o seu sistema imunológico por transfusão de sangue ou algum outro método, mas fisicamente eu já tenho a equação que faça isso, tá? A questão toda é, através de experimentos, eu chegar, deixa eu ver a equação, tá? A questão toda é, através de experimentos, eu chegar ao tempo que eu debele o vírus, mas não debele as células desse vírus parasita. Então eu tenho que debelar o vírus e não debelar as células. Tem como calcular isso? Tem. Em física tudo se faz experimentalmente. Então tem que ter, sei lá, alguma pessoa que está em estado terminal, então alguém vai autorizar que nós façamos esse tipo de teste. E aí a gente tira o tempo de exposição de acordo com os exames e o organismo daquela pessoa, tá? Então a equação é dose de radiação ultravioleta, watts segundo por centímetro quadrado, que é igual a I, intensidade de radiação watts por centímetro quadrado, e T, tempo de exposição em segundos, para que eu elimine o vírus e não elimine as células. Com isso eu faço uma superposição vitamínica que ela recupera o seu sistema imunológico, mas eu destruo o vírus, tá? Isso não é aplicado em trens ou em hospitais ou na parte metálica ou no polietileno, não. Aplicado ao ser humano. Eu já tenho a forma que calcula esse tempo, só preciso de um órgão que me autorize e que me dê apoio para minhas pesquisas. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo.